O centro do universo e o grande trono branco. Era de manhã cedo, em 16 de julho de 1945, no campo de provas de Almo Gordo, perto de White Sands, no Novo México. Um grupo seleto de cientistas atômicos e militares americanos estavam reunidos. Em uma torre afastada havia um dispositivo nuclear secreto e não testado batizado de Trinity. A contagem começou e então o botão foi pressionado. Num instante, a era nuclear irrompeu em cena. A América ganhara a corrida para liberar o poder destruidor do átomo. Estava claro que esse poder era terrível demais para permanecer indomado. Assim, começou a busca da ciência para aproveitar esse poder para a paz, enquanto outros temiam que levasse a outra guerra mais destrutiva ainda desde o início dos tempos. O início dos tempos. O início dos tempos para o homem. O início dos tempos para o universo. Como tudo começou? O que mantém o terrível poder do átomo sob controle até que ele exploda nas reações nucleares descontroladas? Os cientistas decifraram as leis que as governam. Mas quem fez as leis? Quem fez os átomos? E quem fez a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas? Olá, eu sou o Don McIntosh e neste programa exploraremos os mistérios científicos do universo e da polêmica em torno de como ele se formou. Mas antes, na véspera de Natal, em 1968, os astronautas da Apollo 8, Anders, Lovell e Borman, deram uma resposta sensacional para a pergunta de quem havia feito o céu e a Terra, ao transmitir uma mensagem especial para a Terra de sua órbita em torno da Lua. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. E da tripulação da Apollo 8, nós interrompemos com boa noite. Boa sorte. Um Feliz Natal e que Deus abençoe todos vocês. Todos vocês na boa terra. O mundo ficou atônito. Como uma voz do céu, ele foi lembrado da declaração do Criador no Gênesis de que ele havia feito tudo em 6 dias. Mas a maioria dos cientistas modernos há muito rejeitou os 6 dias literais da criação em prol da teoria do Big Bang, da evolução cósmica e geológica com 6 longos períodos geológicos e cósmicos. Eles alegam que é um dos maiores feitos científicos de todos os tempos. Mas 2 cientistas americanos, Dr. Robert Gentry e seu filho e assistente, Dr. David Gentry, vão nos mostrar por que é o maior erro da ciência e não o maior feito. Em especial, em vez de o universo ser o mesmo em toda parte, que é a hipótese central do Big Bang, eles descobriram provas astronômicas de que o universo tem um centro próximo. Eles acreditam que essa descoberta pode, apesar disso, atrair o interesse de pessoas de todas as convicções religiosas, e até as que não têm nenhuma, pois acreditam que ela aponta para o grande trono branco, a morada celestial do Deus do Gênesis,
O mesmo Deus que deu os 10 mandamentos da criação literal dos 7 dias a Moisés no Monte Sinai. Com esse cenário, Robert e David Gentry começaram a revelar a emocionante saga por trás de suas descobertas. A emoção começa ao reconhecer que o telescópio espacial Hubble e outros telescópios da NASA fotografaram alguns objetos celestiais emocionantes em nosso universo. Esta é uma exposição bem longa de nossa galáxia, conforme é vista no céu noturno. Nós a vemos aqui por dentro, olhando ao longo de seu disco de bilhões de estrelas entrelaçadas, com vastas nuvens de poeira e gás, com centenas e milhares de anos-luz em tamanho. E esta é uma supernova exibindo o que os astrônomos chamaram de o olho brilhante. Depois temos a explosão cósmica da NGC 491. E então a formiga, a nebulosa planetária que cerca a estrela agonizante semelhante ao Sol Menzel 3. A outra explosão de estrela formou a nebulosa Esquimó. Ela está a cerca de 5.000 anos-luz da Terra na constelação de Gêmini. Um complexo de nebulosidade mista cercando a estrela tripla Rho Ophiuchus e a gigante amarela Antares. E aqui está a incrível NGC 346 na pequena nuvem de Magalhães. Outra explosão de estrela a 3.000 anos-luz na constelação Draco criou a nebulosa Olho de Gato. Esta nebulosa, a V838 Monocerotis, é de uma explosão de luz viajando para fora, iluminando invólucros de gás e poeira expelidos da estrela central, e tem sido comparada à noite estrelada de Van Gogh. E aqui estão os fabulosos e exóticos pilares da criação na nebulosa da Águia. Na verdade, são espirais de gás e poeira rarefeitos com centenas de anos-luz de comprimento. E aqui um close da linda nebulosa de Orion, que nós veremos mais tarde. Essas duas galáxias próximas, apelidadas de Os Ratos, estão a 300 milhões de anos-luz na constelação Coma Berenices. A variedade de formas e tamanhos de galáxias é incrível. Veja, por exemplo, a espiral barrada NGC 1300. E também a galáxia Starburst. Aqui temos o objeto de Rogue, da estranha galáxia de Anel. E aqui está a galáxia Antena, mostrando a interação de duas galáxias espirais. As galáxias são tão gigantescas e suas distâncias tão grandes que mal podemos compreender sua existência. A beleza e a majestade dessas maravilhas celestiais dão asas à imaginação. Observe o detalhe delicado dessas faixas astronômicas de gás e poeira que formam um disco em torno da galáxia Sombreiro. Certamente todas essas galáxias nos dizem algo de suma importância. Para ver o que é, voltemos a esta foto do telescópio Hubble, que em 2003 levou 11 dias ou 1 milhão de segundos para revelar enquanto ele girava ao redor da Terra. Ela mostra vários milhares de galáxias num pequeno espaço do tamanho da cabeça de um alfinete. Ela foi denominada de campo ultraprofundo do Hubble, porque registrou galáxias mais distantes do que qualquer uma jamais vista, levando a estimativa de que no cosmo há várias centenas de bilhões de galáxias, cada uma com mais de 100 bilhões de estrelas. Vários círculos verdes pequenos já foram tirados desta imagem, cada um contendo as galáxias mais distantes já vistas. Mas quando ampliados, vemos que todos são vermelhos. Por quê? Logo falaremos disso. Por ora, observamos que essas galáxias distantes devem alcançar quase a beira do universo visível e, como vemos, cerca da mesma densidade de galáxias em cada direção que o telescópio aponta. Afirmamos que é a prova de que nosso universo tem um centro, que está astronomicamente próximo. Mas foi justo o contrário de que o Hubble e outros astrônomos concluíram ao interpretar a famosa descoberta do desvio para o vermelho. Então, o que está certo? Para achar a resposta, voltamos até o início do século XX, quando astrônomos como Edwin Hubble sabiam que o efeito Doppler poderia provocar deslocamentos das linhas espectrais devido ao movimento de origem e do observador. Um deslocamento para o lado azul do espectro de luz, chamado de desvio para o azul, foi interpretado como movimento em direção à Terra, e o mesmo para o lado vermelho, chamado de desvio para o vermelho, foi interpretado como um movimento longe da Terra.
Eis uma verdadeira ilustração astronômica do efeito Doppler. Os gases girando em torno de um disco galáctico distante que segue em direção à Terra produzem um desvio para o azul. Os que se afastam produzem o desvio para o vermelho. Foi aqui no observatório do Monte Wilson, na década de 20, que Hubble utilizou seu novo refletor de 254 centímetros, o maior telescópio daquela época, para descobrir que a luz que chegava das galáxias distantes era desviada para o vermelho de uma forma ordenada. Em 1929, ele publicou suas descobertas. Quanto maior o desvio para o vermelho, maior a distância de uma galáxia para a Terra. Foi uma descoberta monumental, conforme é demonstrada neste gráfico que a astronomia moderna confirmou. Também foi intrigante. Hubble e os outros astrônomos observaram desvios para o vermelho de diferentes galáxias, mas não reconheceram as tendências sistemáticas. Antes, o universo era considerado estático e imutável. Agora, parecia ter um inesperado tipo de ordem. Esta animação ilustra como o desvio para o vermelho aumenta conforme uma galáxia se afasta cada vez mais da Terra. A pergunta preeminente era, e ainda é, qual a premissa a ser usada para interpretar a descoberta de Hubble? Antes de discutir as premissas de Hubble e as conclusões que ele tirou, vamos determinar primeiro a conclusão caso a interpretação de Doppler seja usada. Nesse caso, esses gráficos demonstram claramente que as galáxias, tanto longe quanto perto, estão se afastando de nós, se propagando para longe de nós, de forma ordenada. A assimetria esférica da recessão das galáxias do nosso ponto de observação é igualmente uma prova extraordinária da existência de um ponto do universo próximo. Por que então Hubble não relatou sua descoberta há mais de 75 anos? A resposta está em seu livro de 1937, O Método Observacional para a Cosmologia. Na página 51, ele afirmou: a suposição inoportuna de uma localização preferida deve ser evitada a todo custo. Na página 59, ele falou de formas de fugir do horror de uma única posição, que também era tida como intolerável. E na página 54 ele enfatizou: não deve haver nenhuma localização preferida no universo, nem centro, nem fronteira. Todos devem ver o universo da mesma forma. Está claro, então, que Hubble se empenhou na mais extraordinária negação do fato em toda a história da ciência, em sua tentativa de se livrar do centro e exigir que o universo fosse o mesmo em toda parte. Esses três gráficos mostram, no entanto, que isto não poderia ser concluído usando a premissa do Doppler. Se o observador 1 vê desvios para o vermelho de galáxias se afastando da posição dele, e um distante observador 2 vê desvios para o vermelho de galáxias se afastando da posição dele, então cada um observará um universo cheio de galáxias com desvios para o azul misturadas de maneira uniforme, com galáxias com desvio para o vermelho. Mas isto não é observado. Então é impossível se livrar do centro usando a interpretação do Doppler da descoberta do desvio para o vermelho de Hubble. Então, como Hubble e todos os astrônomos de lá para cá fizeram? Eles adotaram uma nova premissa não comprovada sobre o desvio para o vermelho, chamada de expansão espaço-tempo. Conforme aparece na ilustração, a expansão do espaço-tempo teoricamente faz com que a luz seja desviada para o vermelho conforme ela viaja pelo universo, independente do efeito Doppler. Foi estipulado que ela faz com que as galáxias se afastem e o comprimento de ondas de luz se expanda, conforme o próprio espaço se expande. Esta ideia foi adotada há mais de 70 anos, mas não foi comprovada até que Dave e eu fizemos e achamos provas de que ela sempre esteve errada. A razão? A expansão do comprimento de onda da luz significa perda de energia. A total não conservação de perda de energia de todas as partículas de luz no universo devido a esse processo imaginário é igual a mais de 30 milhões de vezes a massa do universo. Detalhes disso estão disponíveis no relatório Archive GRQC 9806061 em www.orionfdn.org. O deslocamento da galáxia também é considerado milagrosamente afetado, de certa forma, fazendo com que cada galáxia se afaste da outra, conforme o próprio espaço se expande, e assim fazendo parecer que o universo é igual em toda a parte. Mas é fácil mostrar, e é o maior erro de todos os tempos. Nós só precisamos examinar o que três das maiores autoridades sobre o Big Bang
dizem quando tentam convencer seus alunos de física de que isto é verdadeiro. De todas as implicações inquietantes da expansão do universo, nenhuma é mais perturbadora para muitos alunos em primeiro contato do que o contrassenso desta ideia. Quando o universo se expande, a distância entre dois aglomerados de galáxias se expande. A distância entre o Sol e a Terra se expande. O comprimento de uma régua métrica se expande. O átomo se expande. Então, como pode fazer sentido falar de qualquer expansão? A expansão relativa a quê? A expansão relativa ao absurdo. Só mais tarde é que ele percebe que o átomo não se expande. A régua métrica não se expande. A distância entre o Sol e a Terra não se expande. Só as distâncias entre aglomerados de galáxias e distâncias maiores estão sujeitas à expansão. Apenas nesta gigantesca escala de proporcionalidade, a noção de homogeneidade faz sentido, mas não em distâncias menores. Nenhum modelo ilustra mais rapidamente a situação real do que um balão de borracha com moedas fixadas a ele, uma a uma com cola. Conforme o balão é inflado, as moedas aumentam a separação umas das outras, mas nenhuma delas se expande. Do livro Gravitation, C.W. Meissner, de Kip Thorne e J.A. Wheeler, publicado por H.W. Freeman e Company, 1973, página 719, seção 27.5. Esta é a ilustração de duplo sentido do balão que o livro de Meissner, Thorne e Wheeler usa para levar seus alunos a aceitar a expansão. Mas o simples exemplo das galáxias projetadas em tela em distâncias crescentes de um projetor revela o erro fatal da ilustração deles. Elas mostram que essa expansão, ainda que existisse, faria com que as galáxias se expandissem em tamanho e se separassem umas das outras. Esta é uma outra ilustração que prova a mesma tese. Quer dizer, se a expansão houver sido, as galáxias teriam se expandido em pedacinhos. É óbvio que nenhuma galáxia jamais teria se formado originalmente. Mas, como vimos anteriormente, o universo está cheio delas. Mais de milhares de bilhões de trilhões. Cada uma atestando silenciosamente que a hipótese da expansão do espaço-tempo sempre foi um efeito imaginário e, portanto, esse Big Bang nunca passou de um grande fiasco. Apenas o fruto da imaginação daqueles que tentaram em vão eliminar a lembrança de Deus do seu universo. Enquanto o Big Bang desmorona sobre as próprias contradições, começamos a entender o verdadeiro significado da descoberta de Hubble. Há de fato um centro próximo do universo. E esta ilustração do centro cósmico do universo mostra como as galáxias diminuem em tamanho e aumentam no desvio para o vermelho conforme se afastam do centro. Então, qual o significado do centro? O que significa isso? Em Isaías, capítulo 40, versículo 21, e em passagens semelhantes, a Bíblia fala de Deus estendendo os céus, uma referência óbvia à expansão do universo que estamos discutindo. Também é óbvio que esse deslocamento, essa extensão, implica que há um ponto de origem, um local definido de onde ele está se expandindo. Que ponto seria esse? No Salmo 103:19, a Bíblia diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, que também identificamos como a localização do grande trono branco descrito em Apocalipse 20, versículo 11. É simples assim. De fato, este gráfico ilustra resumidamente o novo modelo cósmico. Ele compara as galáxias visíveis se afastando do centro próximo com nosso recém-descoberto invólucro externo de galáxias que envolve o universo visível. A luz das galáxias externas não pode ser vista por telescópios, porque o vácuo a deslocou para se tornar a famosa radiação cósmica de micro-ondas. Meu artigo de dezembro de 2004, Perspectivas na Ciência e na Fé Cristã, identifica as galáxias no universo visível como tendo originado da criação do Gênesis, enquanto as do invólucro externo são atribuídas a uma criação anterior e distinta. Isso se encaixa em Jó, capítulo 38, versículo 7, que mostra que seres inteligentes existiram antes da criação do Gênesis. Esses fundamentos veremos agora porque o trono próximo tem relevância especial na criação de 6 dias do Gênesis.
Para nós, a conclusão lógica é que Deus criou deliberadamente o universo para poder revelar que seu trono, o grande centro de comando do universo, está localizado tão próximo que poderia estar dentro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. A partir daí, nós aqui no planeta Terra estamos definitivamente numa posição privilegiada no universo. É razoável que a Terra ocupe um lugar especial no cosmo, porque o próprio Criador viveu aqui por mais de 30 anos. Deste modo, acreditamos que Deus está usando agora os céus para confrontar a humanidade com provas astronômicas de que Ele é o Criador dos céus e da terra. Além disso, essa visão se encaixa exatamente em nossas descobertas científicas anteriores da rápida criação e pouca idade da Terra, conforme aparece em nossos vídeos anteriores, denominados As Digitais da Criação e a Jovem Idade da Terra, e no meu livro O Diminuto Mistério da Criação. Mais informações sobre esses recursos estão disponíveis em www.reilos.com e www.orionfdn.org. A comunidade científica foi informada da derrocada do Big Bang, da descoberta do centro do universo e de sua identificação com o grande trono branco, além de muitas outras características do universo neste pôster que apresentei no Congresso da Sociedade Americana de Física em Tampa, em abril de 2005. Nós já discutimos o significado de uma série de seus gráficos. Ele pode ser visto em sua totalidade no site da sociedade. Juntamente com isso, é fascinante pensar no que acharíamos se viajássemos até o próprio trono. Por isso, vamos viajar até lá agora mesmo, através da mágica da animação por computador. Enquanto nos preparamos para deixar a órbita da Terra, vemos o lado noturno aparecendo com seus milhões de luzes urbanas lá embaixo. O Sol surge brilhando junto com a constelação de Orion e começamos a acelerar, passando por nossa modesta estrela amarela em 10 vezes a velocidade da luz. Anos atrás, sugeri numa publicação científica que a nebulosa de Orion era o corredor espacial para o trono. E agora, conforme nos aproximamos das estrelas que formam a constelação, cada uma com uma distância diferente da Terra, estamos indo a mais de 1 milhão de vezes a velocidade da luz. Conforme as estrelas de Orion ficam para trás, a nebulosa de Orion, a 1.500 anos-luz da Terra, se agiganta cada vez mais enquanto iniciamos a desaceleração. Esta nebulosa é uma grande nuvem de gases e poeira rarefeitos com 100 anos-luz de diâmetro. Ela é iluminada e vaporizada por este punhado de estrelas gigantes, azuladas, muito brilhantes e quentes, chamados de trapézio. Centenas de estrelas menores semelhantes ao Sol formam um aglomerado em torno delas. Conforme passamos pela nuvem e saímos do outro lado, vemos o céu e o trono de Deus, descrito em Apocalipse 21, versículo 16, como sendo uma cidade quadrangular, com 2.200 quilômetros de comprimento. Os versículos 19 e 20 falam que a fundação é feita de 12 camadas de pedras preciosas e cercadas por um muro de 65 metros de espessura, contendo 12 portas, 3 de cada lado. Conforme passamos por uma das imensas pérolas que formam cada porta descrita no versículo 21, vemos o lado de dentro da cidade no topo da imensa montanha, citada em Isaías 14, versículo 13, e Apocalipse 14, versículo 1, o glorioso e sagrado salão do trono de Deus, retratado em Apocalipse 4. Nós entramos respeitosamente e nos aproximamos mais do trono dele, e lá, diante de nós, segundo Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 6, e Apocalipse capítulo 11, versículo 19, está o mesmo quarto mandamento dos 10 dados a Moisés no Monte Sinai, que fala de Deus criando o universo visível em 6 dias e descansando no 7º, o sábado. Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 18, que isto nunca foi mudado e que ele está lá agora, nos representando perante Deus. O fato de Deus ter criado o universo para apontar especialmente para seu trono e seu mandamento da criação do 7º dia nos diz que isso é tão válido agora quanto quando foi dado no Éden.
e será de suma importância enquanto os eventos do final dos tempos seguirem se revelando diante de nós. De que outra forma poderia ser, quando vemos o primeiro dos 3 anjos em Apocalipse capítulo 14, proclamando em voz alta, nos versículos 6 e 7, para que todos adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Acreditamos que a descoberta de que o universo realmente tem um centro próximo a essa altura pode significar que Deus organizou tudo isto para chamar a atenção do mundo pouco antes do maior e mais espetacular evento de todos os tempos. A segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. Como pode ver, ele está no trono, ministrando como o nosso grande sumo sacerdote, conforme descrito no livro de Hebreus, mas muito em breve ele voltará. Reconstituindo os passos agora, Jesus sai do lugar mais sagrado do santuário celestial e volta à terra. Os anjos em torno dele formando uma imensa nuvem, como a que foi descrita em Atos 1, versículo 9, que os discípulos viram quando Jesus foi levado de volta ao seu trono em sua ascensão da terra há 2000 anos. E assim como em Apocalipse 1, versículo 7 diz, quando ele entrar em sistema solar, cada pessoa da Terra conseguirá vê-lo se aproximar. No início, como uma nuvem de tormenta escura que cresce e fica mais brilhante, até segundo Apocalipse 6, versículo 14, a atmosfera se romper em pedacinhos, e de repente, ali está ele. Seu brilho como pura energia consome tudo que se virou contra ele e se rebelou. Todavia, nós que esperamos por ele, seremos salvos desta destruição. É disso que se trata. O Senhor está nos ajudando a nos prepararmos para o seu grande e jubiloso evento. Enfim, como acreditamos que Deus pretende usar os grandes feitos da criação mostrados neste programa, assim como a saga por trás das descobertas, para despertar um grande número de pessoas para a compreensão exata de que a segunda vinda de Cristo é iminente. Nós conclamamos todos a se juntarem a nós em um esforço mundial para difundir esta boa nova de forma que se alastre como fogo no palheiro. Obrigado por nos assistir e que o Deus da criação o abençoe. Para obter este vídeo, ligue para 1-800-467-6380 ou visite nosso website www.alus.com.